lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Amém. Pode se sentar, irmãos. Deus abençoe. Nós estamos no terceiro dia da campanha, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E o terceiro dia, onde nós pedimos que Deus abençoe e cubra de suas bênçãos o mês de março. O tema é o cuidado de Deus sobre nós, né? Clamando a Deus para que Ele dê o cuidado dele sobre nós. Clamar, irmãos, como já foi dito aqui no primeiro dia e no segundo dia, clamar significa implorar, suplicar, pedir, rogar, gritar, bradar, exclamar. Existem diversos tipos de oração. Nós podemos orar em silêncio, podemos orar em pé, sentado, podemos orar dentro de um ônibus, em vários lugares. E existe também o clamor. E alguns irmãos, até de outros segmentos cristãos, né, evangélicos, eles costumam criticar, né, em particular, a igreja pentecostal, porque a igreja pentecostal acredita de fato no clamor, né? Nós oramos todos juntos, oramos em alta voz, nós até mesmo choramos na oração, gritamos, e eles costumam dizer assim, mas para que fazer isso? Porque Deus é um Deus onisciente, Ele tudo conhece, você não precisa gritar, porque Deus já conheceu, Ele conhece a nossa oração antes mesmo de nós fazermos, e é verdade. Antes da oração nascer no nosso coração, a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo ele intercede por nós junto a Deus com gemidos, né, inexprimíveis, como diz o hino. Antes de nós falarmos a oração, Deus já viu. Então, por que o clamor, né? Eu fiquei pensando nisso esses dias, logo quando eu vi a programação, o pastor falou, olha, você vai estar incumbido tal dia. Então eu comecei a pensar sobre isso, sobre clamar a Deus. Todo mundo aqui, aliás, todo mundo aqui, quem aqui é pai, né? Os que vão ainda ter essa experiência, ou tem aí as suas famílias, sabe que é uma coisa muito prazerosa você conversar com membros da sua família. É muito bom você falar com o seu filho ou você falar com o seu pai. É uma coisa maravilhosa você se entender, né? Conversar. E existem momentos em que quando nós estamos aflitos ou quando nós temos um problema, eu me lembro que quando eu tinha problemas na escola, que eu não sabia resolver, meu pai sempre se sentava na sala, ficava lá lendo a Bíblia dele por horas e horas e horas. Aí eu sentava na sala, eu ficava quieto, esperando ele terminar a Bíblia, né? Porque eu não interrompia meu pai, né? Eu nem pensar em interromper o meu pai. E aí ele olhava para mim e dizia, fala filho. Aí, né, eu estava com problema, eu começava a chorar. Pai, aconteceu assim na escola, tal, problema. E ele me olhava sereno, sabe? Olhando como se aquilo que eu estava falando para ele já soubesse e já tivesse até passado. E quando eu terminava de fazer aquele clamor, né, era um clamor, me ajuda, porque não sei o quê. Ele me dava uma palavra certeira, básica e resumida assim, faça isso. E voltava para a leitura dele. Deus, irmão, sente prazer em ouvir você derramar os seus problemas, as suas aflições, as suas angústias diante dele. Ele tem prazer de receber você na sala dele, se sentar na frente dele e falar com ele. Eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor faça isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não alcanço. Eu não tenho como fazer. Ele tem prazer de ouvir você clamar. É por isso que nós acreditamos que nós podemos clamar. Porque nós sabemos que nós podemos dizer a Deus tudo aquilo que vai no nosso coração. Nós sabemos que nós podemos falar com o Senhor. Aleluia.
da forma como nós estamos nos sentindo. Se nós estamos alegres, nós vamos glorificar, vamos bater palma, vamos cantar. E se nós estamos tristes, nós vamos chorar e vamos clamar na presença dele. Por quê? Porque nós temos um Pai que nos ouve. Ele é o nosso Pai, seu, meu e de todo aquele que o invocar e clamar por ele. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Às vezes, irmãos, por causa das intempéries da vida, né? As situações da vida, nós somos servos de Deus, nós sabemos quem é o nosso Deus, cremos no poder de Deus, mas nós vivemos aqui, somos de carne e osso, nós passamos por tudo que nós teremos que passar aqui. Assim como Jesus passou por aflições, nós também havemos de passar. Por quê? Porque estamos num corpo corruptível, estamos num sistema corruptível. E aí, por causa disso, a gente se cerca de cuidados. A gente se cerca de cuidados. Não, eu preciso fazer aquilo, eu tenho os meninos, tenho as crianças, tenho a minha mãe, tenho o meu irmão, tenho o meu trabalho. A gente vai se cercando de cuidados, se cerca de cuidados, se cerca. Irmão, lança o teu cuidado sobre o Senhor. E se você tiver que se cercar de alguma coisa, se cerque do Espírito Santo. Se cerque do Espírito Santo. Permita. Como assim permita? Eu, há um tempo atrás, estava em um segmento evangélico que não acreditava nessas palavras de permitir a Deus, né? Porque Deus é soberano. Sim, Ele é. Absoluto. Terrível. Terrível. Poderoso. Mas Ele também é educado, fino, amável. E Ele jamais vai fazer algo na vida de alguém que não abre a porta para Ele entrar. Como está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você consegue imaginar Jesus falando essa palavra, gritando: eu estou à porta e bato? Não. Você consegue imaginar Jesus falando: estou à porta e bato, e metendo o pé na porta? Não. Tão suave quanto um cordeiro. Cordeiro de Deus, bendito, que traz a salvação para o mundo. Suave, amável. Ele deseja que nós abramos a nossa porta. Ele deseja que nós escancaremos o nosso coração. E aí sim, Ele entra, faz morada. O Espírito Santo, Consolador que Ele mesmo enviou, se Ele encontra lugar na nossa vida para operar, para nos cercar de cuidados, Ele nos cerca de cuidados, nos protege, nos abençoa, nos enche de vida, nos vivifica. E aí, nós continuamos passando por todas essas intempéries que temos que passar, mas nós não passamos sozinhos. Nós passamos consolados por esse divino Consolador. Existe uma grande diferença quando nós tentamos vencer na vida com nossas próprias forças. Você pode ter a sua formação, você pode ter todo o preparo de uma vida, você pode ter meios financeiros e materiais, e tudo isso vem de Deus, porque Deus é o primeiro a querer o seu bem, Deus é o primeiro a querer que a sua vida seja plena dele e abençoada. Mas mesmo com tudo isso, com essas bênçãos que o próprio Deus te dá, você e eu não podemos achar que somos em algum momento autossuficientes e que não precisamos do cuidado do Senhor. Muito pelo contrário. Aqui nessa palavra já demos o exemplo do filho que conversa com o pai. Para Deus nós somos como crianças. Só isso. E que bom, que bom. Como que é uma criança, irmão? O Jesus mesmo falou, né? Se vocês não forem como esses pequeninos, de forma alguma entrarão no reino do céu. A criança se permite ser conduzida. A criança estende a mão para o seu pai e para a sua mãe e deixa que o seu pai e sua mãe a leve. A criança se permite ser protegida. A criança se permite ser cuidada. A criança não sabe nada a respeito do futuro dela, mas ela confia no seu pai e na sua mãe. Nós temos que ser como crianças. A gente não sabe o dia de amanhã,
mas nós estendemos a mão para Deus segurar bem firme nela. A gente não sabe o que vai acontecer 1 minuto daqui, depois, no minuto seguinte, mas nós não temos a preocupação com esse minuto, porque nós sabemos que esse minuto está nas mãos de Deus. Nós devemos lançar o nosso cuidado sobre Deus e deixar todo o nosso cuidado nas mãos dele, assim como a criança confia plenamente no seu pai e na sua mãe. Em Lucas, capítulo 18, nos versículos 1 a 7, tem uma parábola muito conhecida, né? Que é a parábola da viúva persistente. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Prestemos atenção nessa parábola, irmãos. Havia uma mulher, e essa mulher, ela tinha uma causa, e ela levava insistentemente essa causa a quem poderia resolver, que era esse juiz. E o juiz não lhe dava resposta, ele não lhe dava ganho de causa, ele não a atendia, mas ela não desistia e continuava levando a causa dela para esse juiz. E levava, e ele negava, e ele levava, e ele negava. Até que um dia, eu não temo a Deus e não temo os homens, mas eu vou atender essa mulher para que ela não me moleste mais, para que ela não me incomode mais. E aí o Senhor pergunta, Cristo pergunta: Deus não vai atender, Deus não vai fazer justiça mais do que esse juiz iníquo aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que pareça que Ele é tardio, porque já foi dito aqui na campanha que Deus não tarda, Ele opera no momento certo, mas nós, como somos humanos, limitados, finitos, como a nossa mente não alcança totalmente os planos de Deus, a gente acha que demora, mas não demora, irmão. Deus só age no momento certo. Ele encaixa todas as peças no momento certo, e no momento certo Ele prepara para nos abençoar, para nos dar a resposta que nós esperamos. Deus, irmão, Ele sabe como agir. Deus, irmão, Ele vê o seu momento. Deus, irmão, Ele vê o seu sofrimento. Mas para Ele, esse seu momento já passou. O seu sofrimento também já passou. Sabe por quê, irmão? Deus está olhando lá na frente. Nós só enxergamos até essa parede, mas Deus vê além dela, depois do que tiver depois e mais além. Irmão, você quer entender a forma como Deus opera na sua vida? Para de olhar como humano, de baixo, e passa a tentar olhar do ponto de vista de Deus, de cima. O que é isso que você está dizendo, irmão Maurício? Que loucura é essa? Irmão, eu como humano só enxergo aqui, ó, de frente essa parede. Se eu olhar do ponto de vista de cima, eu vou olhar ela, e eu vou olhar o outro prédio, o outro prédio e o outro prédio. Veja as coisas do ponto de vista de Deus, irmão. Como assim? Tudo isso já passou. Tudo isso está nas mãos de Deus e já passou. Sua dificuldade já passou. Sua prova já passou. Seu sofrimento já passou. A tentação já passou. Tudo isso já passou. Porque você está destinado a coisas grandes. Você está destinado à vitória. Você está destinado a testemunhar do favor do Senhor. Você está destinado a testemunhar do cuidado dele com a sua vida. É só você olhar para trás e ver tudo que Deus já fez por você.
Quantas coisas Deus já fez por você? Como diz aquele hino de coral, que eu gosto muito de coral: vem dizer as bênçãos todas de uma vez, e você vai ver surpreso quanto Deus já fez. Se você para olhar apenas o seu problema agora, hoje, você só vai se ver no meio de um problema. Você vai se ver no meio de um buraco. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu passei recentemente por um problema terrível, depressão. Tive depressão. Uma coisa terrível que a gente não deseja para ninguém, né? E infelizmente, né, abrindo aqui um parêntese, há quem diga, né, que isso é coisa da cabeça, isso é coisa da cabeça sua. É da cabeça mesmo. A cabeça tem um órgão dentro dela que se chama cérebro, e como todos os órgãos do corpo humano, também pode ficar doente e precisa de cuidado. Cuidado de quem? Primeiro de Deus, depois também do médico, que existe porque Deus o criou e Deus deu conhecimento para ele. Então a gente precisa, né, não ir por certos caminhos. E eu tive esse problema, irmão. Eu me achava dentro de um buraco que eu não via saída e pronto. Mas eu parei um dia para pensar e eu falei, mas eu estou olhando sempre o problema. E será que Deus não está me vendo? E foi aí, irmão, foi a partir dessa pergunta que Deus começou a operar para me livrar desse sofrimento que eu não desejo a ninguém. Será que Deus não está me vendo? Se eu creio em Deus, eu creio que Ele existe. E se Ele existe, está me vendo, está me contemplando e está vendo. Então, se está me vendo, por que eu estou passando por isso? Por que deixou eu passar por isso? Querido, muitas vezes, Deus permite você passar pelo sofrimento por uma grande razão que a gente ainda não entende. Deus é o quê? Uma pessoa ruim? Eu gosto de ver você? De forma alguma. Às vezes o sofrimento, irmão, é didático. Para quem? Às vezes para nós e às vezes para os outros. Hoje eu consigo abraçar um irmão que está com depressão, olhar para ele e dizer, eu sei o que você está passando. Porque a pessoa, quando está com depressão, ela se sente sozinha, ela se isola. Eu só queria ficar sozinho. Mesmo a minha esposa está aqui, testemunha. O que você tem? Fala comigo. Eu não queria nada. A pessoa só pensa em se isolar. Mas Deus não deixou isso acontecer. Hoje eu tenho condição de chegar em alguém que está passando por esse problema e dizer, Deus tem uma solução para você. Às vezes, irmão, o que você está passando, e aqui, irmão, eu estou deixando o Espírito Santo levar, tá? Porque às vezes a gente faz um esboço de palavra, mas sabe como é, né? Às vezes o que você está passando, irmão, Deus está permitindo para você passar, para você consolar outra pessoa, tá? É agora? Não sei quando vai ser e nem quem é. Mas Deus vai colocar no seu caminho pessoas para você edificar, para você levantar, através da sua experiência. Você vai ter uma palavra para falar, olha, eu passei por essa prova e o cuidado de Deus foi fiel para comigo. Então eu posso te dizer hoje, para você confiar nesse Deus, porque Ele operou na minha vida e vai operar na sua. E você vai testemunhar. Essa viúva, ela sempre ouvia o quê? Não. Ela podia ter desistido? Podia, mas não desistiu. Jesus te deu um não? Não sei. A gente sabe que Deus sempre tem 3 respostas, né? Sim, não, espera. Não passa disso. O que você deve fazer? O que eu tenho que fazer? Até vir a resposta: clamar. Se Deus te der um sim, glória a Deus. O que você quer é da vontade dele. Se Deus te der um não, glória a Deus. Ele tem uma coisa melhor do que o que você quer para você. Porque Deus sabe o que é melhor para você, para mim, para todos nós. E se Ele disser, espera, glória a Deus, é porque Ele ainda vai operar. Ele está trabalhando. A gente não vê, mas Ele está trabalhando. Nunca deixou de trabalhar. Tinha um livro que eu gostava muito. E é uma benção, né? A gente empresta o livro vai lá na China, vai embora. Melhor, não volta. Era bom, não voltou. O livro se chamava Deus Trabalha no Turno da Noite.
Maravilhoso. Sabe, eu gosto muito de devocional, de ouvir as experiências dos outros. É isso que às vezes a gente precisa. Nós temos palavra, mas às vezes ouvir quem tem experiência edifica o nosso coração. E aquele livro, ele sempre falava sobre isso, de quando Deus dá o espera, é porque Ele está trabalhando nos bastidores. Mas você, irmão, mesmo quando recebe um espere de Deus, que às vezes pode ser até o silêncio dele, a gente clama, não vem resposta, é o silêncio, espera. Você pode ter certeza que Deus está trabalhando. O que você tem que fazer? Lançar o seu cuidado sobre Ele. Lançar o seu cuidado sobre Ele. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de mim. Eu tenho certeza, porque o Senhor está me vendo aqui. E você tem que encher o seu coração dessa certeza. Deus está me vendo aqui. Deus está me vendo aqui. Você não pode deixar o espaço para o adversário ou qualquer outra voz dizer: não, você não está assim sendo enxergado, você não está sendo visto. Enche o seu coração dessa palavra. Deus está me vendo aqui. Ele está me vendo aqui. O meu sofrimento não é em vão. Eu não estou passando essa prova sozinho. Eu estou com Ele e Ele está comigo. O Consolador está ao meu redor. Você tem que encher o seu coração dessa certeza. Jesus sabia disso. Em João 14, ele falou, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por que ele falou isso? Irmão, Ele nos formou. Quando Deus criou, quando lá no Gênesis ele fala: façamos o homem à nossa semelhança, Jesus estava lá, criando o homem, participando da criação. Sabe qual é a nossa constituição. E Ele sabe como o nosso coração é falho, como nós somos falhos, como o nosso coração é enganoso, como a palavra de Deus diz. Por isso, você pode ver que a Bíblia inteira fala: não se turbe, não se entristeça, não deixa a tristeza entrar no seu coração. Creia em Deus e creia também em mim. Por quê, irmão? Porque Ele sabe que nós precisamos do cuidado dEle, desse cuidado consolador, desse cuidado que nas horas em que nós pensamos ser as mais escuras, nas horas em que nós pensamos estar sozinhos, são as horas em que Ele mais está ao nosso lado. Eu me lembro de uma antiga parábola, uma antiga história, quem é mais idôneo na fé vai lembrar também. Falava sobre as caminhadas na praia, né? O salvo, quando chegou diante de Deus, falava: Senhor, olha lá as minhas pegadas, mas eu só estou vendo a minha, eu não vejo a do Senhor. E aí o Senhor o corrige e diz assim: não, meu filho, aquelas ali não são as suas pegadas, aquelas ali são as minhas, porque no momento que te faltou força nas pernas, eu te carreguei nos braços. Querido, lança o teu cuidado ao Senhor. Se cerque dos cuidados de Deus, porque se faltar as suas forças que você tem e Deus tem te dado, porque senão você não estaria aqui, senão você não estaria até hoje na presença de Deus. Se não fosse tudo isso, se não fosse a presença de Deus, a força de Deus em você, por você, você já não estaria mais aqui. E nos momentos em que você esteve mais fraco, o Senhor foi mais forte ao seu lado. Lança o teu cuidado ao Senhor. E não tema. Não deixe o seu coração turbar. Não deixe o seu coração se atemorizar. O nosso coração, quando ele se enche de pavor, aí ele está o quê? Tomado pelo medo, né? A palavra de Deus diz que Deus não é um Deus de temor, de medo, mas é um Deus de fortaleza e de moderação. O medo desagrada a Deus. Não está dito que o covarde, que Deus não se agrada daquele que é covarde. A covardia é medo. O medo não agrada, o medo não glorifica. O medo nos impede de avançar. O medo faz com que a gente se retraia, permaneça imóvel, inerte. Quem é da fazenda sabe que quando você está conduzindo o animal, seja o burrinho ou o cavalo, se ele vê uma coisa no caminho que faz ele ter medo, ele empaca. Isso aqui é conversa de Marília, né? Meu pai morava lá em Marília, então ele falava para nós as histórias lá da fazenda. Aí quando ele vê alguma coisa no meio do caminho que dá temor para ele, ele empaca. Irmãos, seja o que for que você se depare no seu caminho,
Não, você não deve ter medo. Você não deve deixar que o seu coração se encha de medo. Porque maior que todo obstáculo, maior que toda barreira, maior que toda parede, está o Deus que fez os céus e a terra. Eu nunca concordei com uma expressão que eu sempre ouvi por aí, né? Cada um tem um entendimento à sua maneira, mas eu não sei, eu pensava diferente de uma expressão que eu ouvi assim, e eu não estou julgando quem fala, né? É só a expressão, coloque Deus na parede. Eu ficava pensando assim, essa parede deve ser bem grande, né? Para suportar o Deus que fez os céus e a terra, né? Opa, muito forte. Mas amém. Irmãos, não tem parede, não tem obstáculo que seja maior do que o seu Deus, do que o Espírito Santo que está em você. Não existe obstáculo, não existe problema, não existe prova, não existe luta, não existe tribulação. O seu Deus é maior do que tudo isso. Ainda que você esteja nessa situação que a gente já falou, um buraco, ainda que você se veja cercado de problemas, saiba que você tem um Deus que está acima de você para te proteger. Saiba que você tem um Deus que vai à frente de você para abrir os caminhos. Saiba que você tem um Deus que zela pela sua retaguarda para que você não seja surpreendido pelo inimigo. Saiba que você tem um Deus que anda ao seu lado. Como diz aquele hino, o querido companheiro, o divino companheiro que anda pelo caminho. Você nunca foi deixado só, irmão. A gente tem que parar dessa coisa que a gente coloca na cabeça. E às vezes a gente tem a audácia de falar para Deus, eu estou sozinho. Nunca, nunca, irmãos. Pode te faltar. A Bíblia coloca até uma situação absurda, né? Em Isaías, né? Ainda que uma mãe que amamente o seu filho se esqueça desse filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Irmão, é uma condição absurda. Que mãe que tem o seu filho recém-nascido vai esquecer de dar de mamar para o seu filho? Mas o Senhor fala, ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de você. Louvado seja Deus. O cuidado de Deus sobre nós, irmãos, é constante. Você está trabalhando, o Senhor está cuidando de você. Você está dormindo, o Senhor está cuidando de você. Você está servindo a Deus na igreja, o Senhor está cuidando de você. Você está fazendo o que for, o Senhor está cuidando de você. A gente tem essa tendência, né, de olhar com os olhos da carne e ver tudo ruim, né? Pode reparar, irmão. Quando a gente começa a olhar com o olho da carne, a gente não vê nada de bom. É tudo ruim, tá tudo ruim. Nada está bom. Deus não está comigo, a minha oração não está sendo ouvida. E é muito pelo contrário. Silencie essas vozes, irmão. Essas vozes não vêm de Deus. É de quem? Do inimigo? Não estou dizendo isso. Pode ser. Ou pode não ser, pode ser só a nossa carne, não importa, não é a voz de Deus. A voz de Deus está aqui, e a voz de Deus diz isso: não se turbe o seu coração, creia em Deus. Aleluia. O Senhor, irmão, o Senhor, Ele faz, como diz a palavra dele, obras maiores do que as que nós esperamos ou pensamos. Coisas que não chegou no nosso coração, que não chegou no nosso intelecto, é aquilo que Ele tem preparado para nós. E o que eu quero dizer com isso? Que nós no caminho podemos descansar nessa providência divina. Nós podemos descansar. Você pode caminhar, você pode servir a Deus, você pode servir a Ele com a sua vida, com tudo que é seu, com a sua família, certo de que Deus está fazendo o melhor para você. Certo de que Ele está trabalhando por você, de que Ele está te abençoando, mesmo quando você se vê no meio de uma terra arrasada. Deus está trabalhando por você. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem daquele que serve a Deus. Tudo. Eu trabalho no ramo imobiliário, né? E no final
de 2021, se eu não me engano. Estava trabalhando num bom local, uma boa imobiliária, mas aí de repente não deu mais para continuar. E eu fiquei bastante triste, porque eu gostava de lá. E eu fiquei pensando, puxa, eu estava dando tudo tão certo, estava indo tão bem. Por que aconteceu isso, né? E a gente fica com aqueles porquê. Irmão, o porquê pertence a Deus, as razões pertencem a Ele. O para quê é o propósito, isso nós aprendemos, né? Isso Ele nos deixa saber. E aí, passou o tempo, eu recebo o contato do meu antigo gerente, né? Ô, Maurício, tudo bem? Tudo bom? Então, eu estou abrindo o meu próprio negócio, eu estou abrindo minha própria imobiliária e eu quero te chamar para trabalhar comigo. Gostei do seu trabalho, eu quero que você trabalhe comigo. Eu falei, poxa, tá legal, gostei, não, eu vou, que bom, eu estava até tentando te ligar, pensando em ligar, eu estava mesmo, né? E aí, irmão, o meu antigo gerente, ele tinha montado o próprio negócio dele e me chamou para trabalhar com ele. E aí, depois conversando com ele, eu falei, mas por que aconteceu isso, né? Por que você está abrindo o seu próprio negócio? Aí ele começou a contar, aí, Maurício, olha, ali assim, ali aquilo, lá era desse jeito, acontecia aquilo, e eu nem imaginava, irmão. A encrenca ao redor acontecendo o tempo todo, e eu ia lá, né? Trabalhava o dia todo, dava 5 horas, voltava para casa, eu nem imaginava. Irmão, você e eu não vemos, mas o cuidado de Deus é tão patente, é tão presente, que às vezes pode estar acontecendo coisas ao seu redor que você nem imagina, e Deus está te poupando. Você nem sabe, porque Deus não deixa nem chegar até você. Deus não deixa nem chegar até você, te poupando. O cuidado dele ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos clamar e confiar no cuidado de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Diz assim, ó: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Nós não precisamos, irmão, ficar inquieto com as vicissitudes dessa vida, né? as coisas corriqueiras dessa vida. Porque Deus sabe que nós precisamos de tudo isso. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa, Ele sabe de tudo aquilo que você precisa fazer, Ele sabe do que os seus precisam. Nós devemos antes fazer diante de Deus conhecidas as nossas petições. Você já parou para pensar na palavra preocupação? Preocupação. Essa palavra, ali já entendeu. Essa palavra, na verdade, é a junção de duas palavras, né? Pré-ocupação. Parece uma bobeira que eu estou falando aqui, né? Quem não sabe disso, irmão? Mas para pensar. Raciocine e reflita sobre esse termo. Pré-ocupação. Você se ocupar de algo antecipadamente. Às vezes, irmão, a coisa nem aconteceu com a gente. Um problema nem aconteceu com a gente. A situação nem aconteceu com a gente já está visualizando na cabeça. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E a gente já se preocupa daquilo. Como se nós tivéssemos poder em nossa mão para resolver aquilo que ainda nem aconteceu. Olhando assim, né? Fazendo essa análise é bobeira, né, irmão? Mas a gente faz isso o tempo inteiro. Preocupa. Isso não é lançar o nosso cuidado sobre Deus. Quando nós lançamos o nosso cuidado sobre Deus, nós deixamos absolutamente tudo nas mãos dele. Ah, mas irmão, é fácil fazer isso? De forma alguma. Ninguém disse aqui que é fácil. Por quê, irmão? Porque nós somos de carne, nós somos limitados, sabe? Somos imperfeitos.
E em tudo contamos com o Espírito Santo para nos aperfeiçoar. Uma vez eu vi em um livro um termo mais ou menos parecido com isso. Nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Mas devemos ao mesmo tempo orar, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Você trabalha, você faz sua parte, mas você confia acima de tudo em Deus, sabendo que tudo já está nas mãos dele. Que seja o que for que você precisa que ele faça, ele vai fazer o melhor para você. E assim, irmão, a gente descansa. E assim, o fardo se torna leve. Assim, a gente não se preocupa. A gente não se ocupa de uma coisa que ainda nem aconteceu. E a cabeça descansa. E nós não caímos nessas armadilhas da mente. Como eu já disse aqui, né, esse problema de depressão é uma armadilha da mente. Existe um livro que eu gosto muito dele. Ele traz uma alegoria, né, é um gênero literário, uma alegoria, uma ilustração da viagem do cristão ao céu. Esse livro se chama O Peregrino. Eu gosto muito dele. Ele foi escrito no século XVI, no ano de 1628. E em determinado momento desse livro, mostra lá uma cena que se chamava assim: cristão entra no castelo da dúvida. E é muito interessante essa alegoria. Por quê? Porque a dúvida, irmão, ela é de fato um castelo. Se você for parar para pensar, como assim, irmão? Que história é essa? Para pensar. Quando você se permite que o seu coração se encha de dúvida, aquela dúvida, ela toma conta até mesmo da sua fé. A sua fé, ela fica de lado e passa a ficar no centro do seu pensamento a dúvida. A dúvida. Mesmo nós que somos cristãos, mesmo nós que falamos sobre Deus, que cremos que Deus tem todo o poder em suas mãos, a dúvida enche o nosso coração e nós ficamos tomados dela. E em outro momento desse livro, dessa alegoria, fala que cristão caiu no pântano do desespero. A dúvida, irmão, leva ao desespero. Por quê? A dúvida rouba a sua fé em Deus. Ou seja, você já não passa a crer como você cria antes. Uma vez que você já não aplica mais a sua fé, você está desarmado, você está desprotegido. E aí os sentimentos desse mundo, dessa vida, te tomam de assalto, te cercam. A dúvida, o desespero, a descrença, o medo, a aflição. E quando você vê, você já está achando que Deus não te ouve, achando que tudo está perdido, que Deus não está nem mais operando. Nós não podemos cair, nós não podemos entrar no castelo da dúvida e não podemos nos permitir cair no pântano do desespero. Nós devemos, como diz a palavra, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar firme no caminho da salvação, que conduz ao céu. Às vezes a gente pensa que isso está relacionado a costumes, né? Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes a gente pensa que isso está relacionado a igrejas. Olha, não olha para aquela nem para aquela, não, irmão. Isso está relacionado ao caminho da fé. Não olha para as vicissitudes dessa vida. Não olha para as lutas dessa vida. Olha simplesmente para Deus. No meio dessa situação que a gente passa, que às vezes para muitos pode parecer desesperadora, nós temos que caminhar com os olhos fitos no céu. E assim, irmão, nós deixamos de ver, se é que pode ser dito assim, né? Porque o inferno é muito pior. Mas assim nós deixamos de ver o inferno na terra, a operação do erro na terra, que não chega nem perto do que é na verdade, né? Nós devemos manter os olhos fixos em Deus. Nós devemos manter os olhos fixos no alvo. Como Paulo disse: prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus.
Irmão, siga em frente para o alvo. Não se deixe se embaraçar com os negócios dessa vida. Deixe o seu cuidado da sua vida nas mãos de Deus. Caminhe confiando que o Espírito Santo, Consolador, que foi enviado justamente para ser o seu companheiro nesse caminho, confie que Ele está com você, que você não está sozinho. E aí, irmão, o caminho não vai ser árduo. O caminho vai ser leve, o fardo vai ser leve. Algumas lições a gente pode tirar disso. E eu vejo essas coisas, essas lições, essas conclusões muito presentes na vida de um personagem muito conhecido nosso, Davi. Olhem a história de Davi, irmãos. Quando ele era garoto, ele era franzino, ruivo, de aspecto gentil, ou seja, um menininho, sabe? Que olhar ali, ninguém ia dar nada para ele. E enquanto os irmãos dele eram tidos em grande honra pelo pai, porque eram grandes, fortes, bonitos, Davi estava lá cuidando das ovelhas, matando urso e matando leão. Um menino. Olha o cuidado de Deus sobre um menino. Pastoreando as ovelhas que ele tinha que pastorear e Deus protegendo ele. Que menino mata um urso e mata um leão, irmão, para tirar uma ovelha da boca dele? Mas Davi fez. Davi fez. E aqui eu abro um parêntese na nossa palavra. Nós que somos crentes, irmão, o que está escrito nessa Bíblia, nós acreditamos tão firmemente quanto acreditamos que 1 mais 1 é 2. Tá? Existe um movimento por aí que busca colocar em dúvida o que está escrito aqui. Uma vez eu falei para um amigo lá no curso do Direito, lá do Mackenzie, lá. Maurício, mas a Bíblia não se prova. Olha, ela pode não se provar para você, mas para mim ela é a própria prova. Mas não existe verdade absoluta, e nem essa é uma. Sabe, essa conversinha que a gente ouve, não existe verdade absoluta. Nem isso é verdade, então. O que está escrito aqui, irmão, é mais verdade do que o jornal que ainda vai ser escrito amanhã. E nós, como crentes, temos que ter a coragem de falar isso. Tá? Davi, um menino, foi usado por Deus. Usado por Deus para proteger o rebanho do pai dele, para tirar uma ovelha da boca de um urso e de um leão. Cuidado de Deus. Davi, enquanto estava lá pastoreando o rebanho lá, e Samuel na casa do seu pai Jessé, estando lá presente para ungir o novo rei de Israel, porque Deus tinha rejeitado Saul, Jessé nem se lembrou do filho pequeno que estava lá no campo. Trouxe os grandões lá. Não é esse. Não é esse. Samuel, você está olhando a aparência. Não é esse. Jessé, acabou os rapazes? Sabe como é, né, Samuel? Tem mais um, tem um pequeno. Ele é pequeno. Ele está lá, traz ele. Aí entra Davi. Aí na frente de todos aqueles grandões lá que estavam querendo pegar a benção dele, vem Samuel e faz: eu te unjo, rei de Israel. Na frente de todos eles. Enquanto Davi estava cuidando do rebanho do pai dele, o cuidado de Deus estava lá na casa de Jessé para impedir que outro tomasse o lugar de Davi. O lugar de Davi estava reservado. E Davi nem imaginava naquele dia que ele seria ungido rei, mas foi. Mesmo o próprio Samuel, profeta de Deus, quase se enganando: é esse, certamente é esse. Não é, Samuel. Você olha a aparência, o Senhor olha o coração. Não é esse. Cuidado de Deus sobre Davi. Mesmo quando o ciúme, o espírito iníquo se apodera de Saul, e ele tenta matar Davi com uma lança, o Senhor guarda Davi. Mesmo quando o ciúme de Saul se acendeu, porque as mulheres de Israel cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E aí o ciúme se acendeu contra ele, Deus guardou Davi. Mesmo quando Davi se torna rei
e o próprio filho dele se levanta contra ele, o cuidado de Deus está sobre Davi. Deus protege Davi, mesmo quando Davi se torna rei e unifica o reino de Judá e de Israel e começa a fazer guerra contra os filisteus, ele vence, porque o cuidado de Deus estava sobre Davi. Vamos absorver o exemplo de Davi. Nós devemos reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor. Salmo 40, 17. Vou ler ali, é mais rápido. Esses irmãos são assim. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Olha como Davi se coloca diante de Deus. Ele se humilha, ele se derrama, ele se abre. Eu sou pobre e necessitado. Veja esse exemplo, irmão. Davi ali declara que ele não é autossuficiente. Para pensar um pouco agora. Olha para dentro de você. Não é para mim que você tem que responder. Eu não sou nada. Eu sou falho e pecador. Olha para dentro de você e responde para Deus. Você em algum momento já se mostrou diante dele autossuficiente? Porque a gente não para pensar, né, que nós estamos diante dele o tempo todo. A gente se esquece. Tem que trabalhar, tem que levar as crianças na escola, tem que dar aula, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente se esquece que a nossa vida está diante de Deus o tempo todo. Todo o tempo, irmão, a gente faz isso. Se põe diante de Deus numa posição arrogante. Eu consigo fazer sem a sua ajuda. Aí Deus olha lá do céu como um pai, né? Olha para o filho. Meu pai, ele falava assim para mim: você é igual aqueles cachorros. É terminologia da fazenda, tá, irmão? Não estranha, não. Você é igual aqueles cachorrinho novo, quando não conhece mato e já entra no mato correndo, e quando vê, dá com o focinho no ouriço. Você precisa experimentar para aprender. Ele queria dizer isso. E aí, né, quando acontecia, lá ia eu, né? Pai, o senhor estava certo. Eu sei que eu estava certo. Mas não precisa ser assim com Deus, irmão. Se nós aplicarmos aquilo ali na nossa vida: Senhor, eu sou pobre e necessitado, eu não sou absoluto, eu não sou autossuficiente, eu não posso nada por mim mesmo, mas eu peço o seu cuidado sobre mim. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é quem me liberta. Não te detenhas ao meu favor, ó Deus. Você vai ver, irmão, se você sofre, se você está sentindo a dor do sofrimento, você vai ver que isso vai diminuir. Você vai ver que você vai sofrer menos. Você vai descansar na presença de Deus. Você vai se permitir ser levado, carregado nas mãos dele. Se permitir, novamente isso. Porque tem gente que não se permite. Quer pegar as rédeas da própria vida com as próprias mãos. Acha que sabe tudo. Tá bom. Deus deixa, irmão. Irmão, Deus deixa. Essa é a maravilha, sabe? A coisa linda de Deus, que Ele deixa. Sabe por quê, irmão? A gente dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, e chega de novo no ponto que Deus quer. Ninguém foge do anzol de Deus, irmão. Ninguém foge das mãos de Deus, irmão. E aqui vai uma palavra para quem tem um parente. A gente deixa Deus levar, né? Para quem tem um parente que está no anzol de Deus, ele pode ir para onde for. Ele vai e dá a volta, e dá a volta, e dá a volta, e dá a volta, e dá a volta. Descanse, irmão, porque ele vai voltar aonde Deus quer. Tá? A gente se aflige, mas olha o que está acontecendo, mas olha o que está acontecendo. Calma, irmão. Deus está trabalhando. Deixa as coisas no cuidado de Deus. Deus está trabalhando. Tudo vai chegar no ponto que Deus quer, na minha e na sua vida. Tá? Continue servindo a Deus. Só isso. Se é que é só, né? Nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois,
debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lembra do versículo anterior? Senhor, eu sou pobre e necessitado. Isso é se humilhar. Se humilha na presença de Deus. Se abra diante dele. Senhor, eu nada posso. E lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele está cuidando de você. Mateus 6, versículo 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmão, um dia depois do outro, e todos os dias com Deus. É assim. Um dia depois do outro, todos os dias com Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Irmão, você não conhece, eu sei, querido. Eu sei. Cada um tem o seu pedaço, o seu bocado. Deus, ele tem uma forma de tratar com cada um. A prova que o irmão A passa, o irmão B não passa. E a prova do irmão B não é do irmão C. Eu sei, querido. E o seu Deus também sabe. O irmão Maurício nada pode fazer por você, mas você tem um Deus que tudo pode. Confie nele. Mais real do que eu, mais real do que você. Confie nele. Você não deve vê-lo como alguém que está além do universo. Não, está do seu lado, dentro de você, te consolando, te segurando firme. Se você parar de falar, de repetir sua própria voz, eu estou sozinho, isso, e fica só um pouquinho em silêncio dentro de você. Na igreja a gente não pode ter silêncio, a gente tem que ter alarido mesmo. Clamor, glória a Deus. Mas dentro de você, fica um pouquinho em silêncio, para de falar. Escuta a voz de Deus, você vai ouvir Ele falando: eu estou aqui, eu nunca saí daqui, e eu nunca vou te deixar sozinho. Escuta Ele. Terminar, Salmo 37, versículo 3 a 5. Para a gente encerrar já. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Queridos, isso era o que eu muito rudimentarmente preparei aqui para falar. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Alguma coisa que tenha ficado mal explicado, eu peço perdão. Mas o Espírito Santo, que é o professor da igreja, ele vai falar dentro do seu coração. Fica com esse último versículo: entrega seu caminho ao Senhor. Mas irmão, eu já sou crente. Tá bom, entrega, continue entregando o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade.